Om Shanti, sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida. Hoje as reflexões interiores. Peço desculpa por causa do ruído de fundo. Isso começou há um bocadinho, alguns minutos apenas. Então, bem-vinda, Dudy Johnson, por estar nessa jornada. Já quase há um ano, desde fevereiro. A irmã Dudy Johnson, ela trabalha como facilitadora, coach, e toda essa jornada de experiência de liderança. Ela tem 10 livros escritos para trabalho social, capacidade de a profundidade de muitos assuntos, diria eu, qualquer um assunto, mas também de uma forma muito animadora. Ela coordena as atividades da Brahma Kumaris em Halifax, na região atlântica do Canadá. Então peço agora, irmã Anu, para dar os votos de boas-vindas. Obrigado. Você pode desligar agora o som, porque tá muito alto o seu som de fundo. Bem-vinda, Judy. É verdadeiramente valiosíssimo aquilo que nós aprendemos sobre essa série das artes. E essa é para para ser uma parte integral das nossas vidas. Então, em nome de todos, talvez o mundo inteiro, agora talvez poucas pessoas, mas muitas pessoas vão assistir aos vídeos. Então, agora é a altura do Natal, portanto, enviar essa planta do Natal para si. Muito bem-vinda. Muito obrigado, Nubem. Obrigado a toda a equipa. Om Shanti a todos. Vocês estão a escutar-me bem? Sim? É bom voltar. Parece que é alguma coisa que eu faço todos os sábados, apesar de ser só uma vez por mês. Mas vocês sim, estão todos os sábados, sim. Mas já faz tanto tempo. E isso é tão rico, benevolente. Toda esta série. Então, parabéns a toda a equipa e também aos tradutores. Vou fazer o meu melhor para ir devagarinho. Ok. Ok. Então, hoje, vamos fazer as reflexões sobre essa arte de revelar e de conciliar, que o irmão Ken foi uma grande palestra semana passada com esta ideia de revelar, quando conciliar, boas informações que nós tivemos a semana passada. Então, hoje, vamos refletir sobre isso. Então, espero que vocês tenham um pedaço de papel. Já tive aqui até a reciclar um pedaço de papel. Pode ser desse tamanho. Então, um pedaço de papel. E, como sempre, perguntas para refletir, para irem mais profundo. Ir um bocadinho mais profundo sobre aquilo que foi partilhado para nós. Então, como sabem, vamos começar com a consciência e entrarmos nas realizações. E depois é aquilo que vocês vão tomar para vocês, aquilo que vocês vão receber. Então, trazer essa consciência, então ter um momento de silêncio juntos, para trazer essa consciência interior e também a consciência de que o que quer que venha na sua mente sobre aquilo que o irmão Ken falou, então é para aquecer esta arte de revelar e de conciliar. Então, trazer a sua consciência da semana passada sobre a arte de revelar e de conciliar.
Sintam-se livre para escrever no bate-papo qualquer que surja a vossa mente. Para mim, uma das palavras foram benevolência. Gosto muito. O foco na benevolência, ou seja, como um critério para determinar o que revelar e que conciliar. Então, também vamos explorar isso hoje. Vamos ver o que mais vem a arte de equilíbrio, também muito interessante, não é? Balanço entre dois, mas com foco e benevolência, ou seja, o equilíbrio entre os dois, entre o revelar e conciliar. Mais alguém? Verdade e humildade, também um equilíbrio muito bonito. Acho que isso veio para mim privadamente. Conhecimento e yoga. O Manoj e a Nu, estudantes muito ativos hoje. Agora sim o bate-papo está aberto a todos. Estava fechado porque se ninguém podia conseguir escrever. Aqui vem um bocadinho, gratidão. Coisas muito boas da semana passada. Verdade e honestidade, da Laura, da Lara, do Brasil. Ok. O momento, quando revelar e de quando conciliar. Ok. Isso foi apenas aquecer um bocadinho. Então, uma ideia muito clara sobre esse tema. Duas perguntas de atividades para vocês. Primeiro, vou partilhar. Tem aqui umas frases que estão no livro de Antia Church, um belo livro de muitos anos, há cerca de 30 anos. Um belo livro sobre artes, mas essa frase, a vida revela os seus segredos para nós, mas não é frequente ser antes do tempo, mas antes é estar preparado, por assim dizer. Então, às vezes, nós podemos dizer, partilhar, ou falar, mas se não for o momento de você partilhar, ninguém vai ouvir aquilo que você está a falar. E às vezes uma pessoa quer trazer alguma coisa, mesmo boas ideias. A Dadi Prakashimani era uma rainha, era uma mestre nisso. Ela falava, perguntava, dizia que pensava as decisões, o que devia ser feito, e ela via se todos estavam alinhados, e mesmo que ela achava que alguma coisa mais tinha que feito, ela esperava até que todos conseguissem ver isso. E depois, no momento quando todos conseguiam ver, porque senão eles cooperavam, porque se as pessoas não veem, elas não vão ser capazes de cooperar. Então, uma bela frase da Antia Church. É como uma avó que revela as coisas, mas algumas perguntas para pensarem. Pense por si mesmo. Qual é a sua tendência? Você é mais inclinado para revelar ou conciliar? Falou sobre equilíbrio. Então, eu sugiro uma mistura. Para mim, é o ponto central. Portanto, é a mistura dos dois. Acho que ela falou o vice no perfeito, se eu não tiver em erro. Então, a personalidade, cultura, todos estamos inclinados de forma diferente. Então, para partilhar, para revelar, para conciliar todas as informações. Então, alguns mais são mais inclinados para conciliar. Então, qual é a sua?
porque assim uma pessoa sabe onde vai aumentar o seu conforto para ser um mestre desta arte. Então, se você mantém as coisas mais privadas, não sente que tem que partilhar, então, se calhar você tem que fazer mais para revelar. Mas depois, aqui, se você revela muito, portanto, se calhar você tem que se introverter um bocado mais sobre o que não partilhar, ok? Então, todos nós vemos-nos nesse balanço, nessa mistura perfeita, no momento certo. Então, aqueles que estão mais interessados, por exemplo, vou levantar a mão, por exemplo, aqueles que revelam mais, inclinados para revelar, levantem as mãos, ok? Quem mais está mais inclinado para conciliar, ok? Bom saber quem vocês são, porque isso é muito relevante, muito prático. Depende da natureza da informação, portanto, é uma tendência, porque temos tendências culturais ou pessoais. Então, alguma vez você já foi como um recipiente onde alguém diz coisas a vocês, notícias, e que dizem, não diga isso a ninguém. E você é o recipiente disso? E nesses momentos, como é que você se sente? Alguns ficam muito excitados de ser aquele único a saber, sentem-se honrado, que pertence a um clube especial, talvez agora seu melhor amigo porque ele disse isso, porque você é um instrumento especial, ou alguns sentem que ficam um bocado nervosos. Eu não quero ser aquele que tem essa informação privada, porque quais serão as consequências disso? Como é que eu serei puxado dentro disso? Portanto, está muito ligado a essa arte de conciliar e de revelar. Se você sente-se confortável, como é que os outros se sentem? Se você faz, se você sente que há ego, apego, e pensar, eu sou especial, então você sabe o que você está a alimentar quando você faz isso com os outros, correto? A segunda pergunta. Alguma vez você ficou inconfortável a partilhar alguma informação ou notícias? E se sim, por quê? Aqui no centro de Halifax, tem a tendência de partilhar toda a informação que eu recebo, toda a notícia de serviço, vai tudo para toda a gente. E acho que cada um pode decidir aquilo que lê, mas eu envio para todos, tiro imagens, fotografias onde quer que eu vá no mundo, e todos gostam, pelo menos eu penso assim. Mas a minha intenção, tudo depende da intenção, é também ajudá-los que eles conheçam todos os filhos de Baba. Mas há outros lugares que as pessoas não ficam confortáveis a partilhar as notícias de serviço, porque às vezes cria maia. E é claro, qual é a intenção que está por detrás disso? Qual é a energia que está na partilha, que vai determinar como as coisas são recebidas? Então, por que que você fica inconfortável ao partilhar, quer seja umas notícias ou feedbacks a nível do centro? É, tipo assim, dar um tiro no mensageiro, por exemplo, ou mesmo coisas minhas, por que que eu fico inconfortável?
Então, qual é a situação e por quê? Então, o que é que se diz? Coisam para si sobre revelar e conciliar. Ok? Agora, pedir um pedaço de papel. São, pode ser um pedaço de papel para reciclar. Imagine que esse papel é o drama, é o ambiente onde eu vivo, o meu drama pessoal, e vou pedir a vocês, por exemplo, se você não faz um bom trabalho, portanto, qual é a verdade que às vezes você pode partilhar e pode depois surpreender-se, isso seria uma coisa terrível. Então, amassem esse papel mais apertado que vocês puderem na sua mão, o máximo que vocês puderem. E agora eu vou pedir para vocês abrirem e coloquem na mesa diante de si. E tente colocar o mais plano possível. E você vai apertando com os dedos para que fique com menos linhas e vincos possíveis. Ok? Não tenho certeza, mas talvez um bocadinho de água possa ajudar. Mas, ok? Então o que é que vocês estão a reparar aqui? Ainda continua um bocado enrugado, não é? Mesmo que você passar, eu penso que as linhas que o papel é como se o papel se partisse, as linhas vão manter-se, porque parte-se algumas das fibras do papel. Então, isso tem a ver com revelar e conciliar. Quando você revela algo, você não pode tomar de volta. Já está. Está no drama, ok? Da mesma forma, se você conciliar algo, então isso vai ser revelado. Vai haver um efeito de ondas, por assim dizer, ok? E não significa ter medo com isso. Ontem, hoje, eu não me lembro, na Murli, na aula da manhã, Baba falou sobre não ter esse medo, mas ter o melhor para discernir, a melhor forma de discernir. Quando nós somos mestres dessa arte, nós não criamos ondas, não criamos esse tipo de vincos. Cada vez que o discernimento é correto, então mantemos a atmosfera suave, mantemos as vibrações limpas. E esse é o nosso objetivo, não é? Então, regressar para, e que se quiserem partilhar alguns pensamentos sobre isso, podem partilhar à vontade. Isso não é bem um workshop, vai ser para a semana.
e também não é verdadeiramente uma palestra. Então, ir a algumas realizações sobre esta arte, porque eu vejo que é um delicado e apenas saber o momento certo de dizer algo ou não dizer. Porque a mesma coisa que você pode fazer 10 minutos depois, eu não percebi bem o que ela disse, peço desculpa. Então, o time é tudo. Então, essa pergunta é alguns parâmetros que tivemos na semana passada, mas eu gostaria que vocês verificassem como é que vocês sabem, como você discerne, qual é o critério que você utiliza para si próprio, para ajudar você a saber de forma correta qual é o momento para revelar ou qual é o momento para estar silencioso, para conciliar. Gostava que vocês pensassem sobre o vosso critério e depois podem partilhar algum exemplo. Por exemplo, doenças. Tive recentemente uma doença severa ou grave. Eu estava um bocado impossível de comunicar porque estava doente, mas muitos nesse grupo não sabiam da minha doença. E então, foi a decisão das irmãs aqui a não perturbar ninguém. Mas disseram toda a verdade para esse estagiante de Moine, para minhas filhas. E do outro lado, eu estava num estado que estava a gravar 95 e 89 anos, os pais, então estava a gravar essa notícia. Portanto, é uma loucura fazer tais coisas, mas isso que eles precisam ir nos detalhes, onde é que estava a ser incoerente. Liguei ao médico, foi uma conversa direta. E meus pais, eu fiz o melhor que podia, com toda a informação possível, para que eles soubessem. E eram tantos detalhes, era uma coisa extraordinária. Mas eu sei que em outras culturas, eu sei quando eu falo sobre a doença, dependendo da cultura com que seja falar, pode ser uma coisa muito inconfortável. As pessoas não gostam muito dos detalhes. E as pessoas até podem dizer, com quem é que você está a falar? Portanto, depois da doença, aí sim foi revelado os detalhes para a família toda. E porque acharam que aquele era o momento correto para revelar. E aí, eu nem sequer sabia a ameaça a nível da vida que tinha acontecido. Portanto, houve um bom discernimento, mas em alguns lugares, em algumas culturas, falar sobre doenças em detalhes é quase uma má energia, dá uma sorte. Então, nós não queremos falar então das doenças, e ela disse: ah, ela só não está bem, é só o que eles precisam saber. Muito diferente, uma perspectiva cultural, mas quando é que você sabe que tem que discernir? Com os meus pais, dar aquilo que eles precisavam. Para o grupo aqui, dar aquilo que eles precisam, para ter a certeza que ela está bem, ela vai voltar, ok? Então, como é que você sabe? Esse é um exemplo. Outro exemplo. Um membro da família, a família biológica, sua família, ou no centro, ou aquilo que nós chamamos a família espiritual, algo que você não quer dizer para alguém. Ou alguém que quer então apenas revelar para si porque confia em si. E você revela aquilo que eles estão a, a preocupar-se, ou coisa assim de gênero, as decisões do centro são sempre feitas grandes, pequenas e médias decisões. Então, quem é que tem que saber dessas tomadas de decisões? Todos? Ou apenas um ou dois?
Então, vou dar 2 minutos ou 3 para vocês pensarem, para vocês mesmos. Vocês mesmos, qual é a vossa guia para utilizar essa arte de quando revelar e conciliar? Então, tenham um momento e escrevam para vocês próprios. Como você discerne quando revelar e quando conciliar. Vocês podem querer, digamos, lembrar no momento quando você corretamente colocou esses sinais do que revelar e de como conciliar, ou do que conciliar, portanto, colocar a quantidade suficiente, nem demasiado, nem de menos, daquilo que tem que ser dito. Então, claro que a pergunta é o que é que o ajuda ou ajudou você a discernir como partilhar o momento. Gosto muito de ver alguns critérios que vocês põem no bate-papo. Então, muito obrigado. Depende do estado da mente, a receptividade, seja ter fronteiras ou limites saudáveis, servir no momento certo, poupar energia, seja quando o serviço estava a crescer, conciliar quando no sentido de proteger a energia, a soberania, as atividades no centro devem ser dadas a conhecer a todos os membros para que eles se sintam conectados com o serviço e sentir que fazem parte de uma família, por ter esse tempo e essa tranquilidade interior vão ajudar o discernimento e uma observação cuidadosa, escutar os outros, é sentir o pulso, não é? E depois, depende da pessoa, da situação, tempo, etc. Mas quando eu sinto firmeza, eu tenho de revelar. E se eu também tenho algumas dúvidas, não fazê-lo imediatamente, porque senão vai haver algum problema. Então, isso é um bom indicador de cautela.
porque senão a sua energia não está correta. Porque tentar analisar com calma o impacto de revelar aos outros antes de revelar e de como revelar. Ela fala bem português. Pausa e escutar a voz interior. Então, esse impulso para partilhar tem que ser equilibrado com, com a causa que pode acontecer. Ok? Então, vamos olhar isso. Então, eu coloquei isso no livro. E esse é o que o Ken nos deu. Depende da situação, ou seja, saber identificar. Então, saber como escutar, ou seja, estar aberto, com o coração aberto, ficar em silêncio pacífico, coração aberto, para ajudar nas situações. Escutar a informação, escutar os sentimentos dos outros também. Então, ele deu nos três indicadores. É verdade, é verdade, é útil. E a nível espiritual, o útil aqui significa benevolente. Se não é útil, não é benevolência. Isso é a tradução espiritual. Se não for benevolente, não é útil e necessário. E é necessário, tem que ser partilhado agora. Isso foi o que o Ken nos deu. E eu penso que no livro, muitas das coisas que foram ditas na semana passada, é benéfico porque traduz o entendimento e apoia a criação. Isso é uma decisão central. Todos no centro criam unidade. Então, momentos, essas histórias criam unidade. Todos têm que colocar juntos, ver as consequências das coisas, colocar as coisas corretas, mas também é o momento de revelar quando, de acordo com a situação, para que uma pessoa possa se ajustar e tomar ações de acordo com isso. Porque se eu souber, eu posso trazer mudança. Então, isso seria benéfico. Isso também tem a ver com receber informação dos outros. Então, é aquilo da concriação. Não pode ser só apenas, às vezes, uma pessoa ou dois. Portanto, todos têm que ter esse processo, porque isso é uma organização que tem que ser eficiente. E às vezes não está num círculo de 40 pessoas e ouvir todos. Então, vamos criando os momentos de cocriação. E processo simples, mas há momentos onde todos vão estar envolvidos em criar soluções para aquele trabalho. E estão comprometidos a nível da operacionalidade para a solução. Então, esse momento do tempo, então, é muito importante. Então, revelar e convidar os outros a nível da elevação, através, sim, através dessa revelação, sim, de revelar. Então, manter essas visões, as partidas feitas por sêniores, para si, e se você mantém isso consigo, ninguém vai tomar benefício. Então, mas quantos é que também podem ser beneficiados com isso? Então, não partilhar em determinados momentos pode ser atos valiosíssimos, mas não partilhar naqueles momentos pode criar uma atmosfera de falta de confiança, de falta de união.
porque as pessoas vão pensar por que é que isso não foi partilhado. Portanto, às vezes tem que haver momentos de transparência, né? A não ser que seja algo confidencial de alguém que está envolvido a dignidade de alguém, ou causar perturbação para alguém, ou danos para alguém. Então, coisas que não são trazidas assim na congregação. Então, momentos onde temos que verificar os critérios. Então, momentos de conciliar a informação é benéfico, porque estamos numa situação com pessoas, talvez com descobertas prematuras que podem até ameaçar alguém, portanto, dizer que alguém algo está trabalhando alguém em alguma coisa, talvez não seja bom dizer isso a todos, portanto, haver uma certa confidencialidade, fugir uma palavra, portanto, para que as coisas sejam focadas no momento certo, as pessoas certas estarem focadas também. Portanto, os momentos onde permitir que exista tempo e espaço para reflexão. Então, uma situação entre duas pessoas, por exemplo, numa situação num centro, e você colocar as coisas e revelar imediatamente, pode ainda complicar mais, porque o karma, falar demasiado cedo sobre algo, na verdade, é como se uma bola que vai trazer, tipo assim, uma grande confusão. Portanto, é preciso criar esse espaço, não falar sobre esse tema, e para isso é preciso muito boa energia. Esse é o método Ibal, para que esses sentimentos se espalhem. Então, é preciso discernir. E às vezes há inseguranças, e se você partilha essas notícias, pode haver mal entendimento, pode haver mágoas. Então, revelar prematuramente pode criar insegurança ou pressão também. Pressão em fazer algo que uma pessoa pode dizer, isso tem que ser uma situação que tem que ser para já ser mantê-la no coração, ter bons votos, deixar as coisas acertarem-se. Portanto, é preciso sabedoria. Nós olhamos para as idades, os nossos sêniores, a Sister Morini, em situações onde eu penso que talvez algo que alguém está a fazer e só dizer algo pode causar esse dano. Então, é sentir que ela está rodeada de uma situação com uma energia positiva e que as coisas vão estar bem. Então, sem intervenção nenhuma, não é necessário. Apenas uma boa energia. E isso é um daqueles momentos onde você pode conciliar. Nem precisa falar sobre isso. Não tem que revelar a todos. E ela tem poder para fazer isso. É claro que a nossa meta é ter esse poder também. Então, alguns critérios. E ficou a pensar, será que ele coincide com aquilo que vocês também pensaram? Ou seja, aquilo que vocês sentem bem em discernir, revelar ou conciliar, em que momento, quando, e qual é o seu critério para partilhar ou não partilhar? Se algum desses coincide, como você, que você utiliza, e se você pode colocar isso também no bate-papo, seria fantástico. E lembre-se, nós todos temos tendências para revelar ou conciliar. E prestar atenção, às vezes até para revelar o oposto para si. Então você pode crescer, digamos assim, um bocadinho mais nesses critérios que já foram partilhados para guiar as nossas tomadas de decisão, nosso discernimento. Alguns desses se encaixa ou ressoa consigo. E como você discerne? Como é que você conduz o seu discernimento?
Fica no bate-papo. Então, respeitar o indivíduo. Portanto, ver um nível de sensibilidade, eu estava dizendo. Portanto, está ver o equilíbrio perfeito. Ah, ver se dá benefício ao outro, mas às vezes é a velocidade do tempo. Exatamente, porque às vezes o pensamento é demasiado rápido e temos que fazer uma pausa. Interessante. Eu estava aqui a terminar de afinar a frase assim que eu fiz enter, já saiu. E alguém partilhou aqui, um colega fez um comentário que sentiu ah, um bocado emotivo. Então, ter uma pausa para responder, ficar calmo e discernir se eu tenho de fazer algo, mas fazer de forma calma, com essa vibração. Muito bom. Saber que a outra parte, ou seja, é revelar o essencial, tal, com a tal pause e o silêncio irão ajudar. Portanto, a conhecer-se, esse insight, ou seja, conhecer o drama, mas se você discerne, é importante saber que não é o ego, que não é emotivo, sim, e você sabe o outro, conhece o outro, mas depois você até pode mudar a forma de dizer ou o momento, mas, mas é importante dizer. Eu às vezes fico a pensar o quão importante é dizer, porque às vezes é melhor cada vez mais ir para o silêncio e revelar as coisas através dos sentimentos. Então, o que é que nós estamos a revelar então? Não revelar a minha opinião ou os meus sentimentos, tem mais a ver com revelar a informação. Pode ser mais importante para os outros. É diferente da minha opinião. E como as situações exigem isso para que essas coisas surjam? Eu acho que nos centros, quando trabalhamos juntos, a informação é importante. Uns não partilham, uns guardam para si, e às vezes há momentos de revelar serem importantes e conciliar nos momentos e nas coisas certas. Mas revelar como eu sinto, como eu penso, a minha opinião, poderá, por exemplo, eu posso sentir por eu mesma. Então, posso mudar os meus sentimentos, colocar as coisas certas no momento certo e não deixar que as pessoas fiquem, tipo, magoadas com aquilo que eu posso dizer. Portanto, às vezes até ver outra forma. Portanto, é uma grande questão para mim e reflito muito sobre isso. E antes de ir para perguntas e respostas, eu gostava de partilhar mais duas perguntas para vocês. Ou seja, procurar perfeição em privado. Às vezes é o melhor estar sozinho. Portanto, a nível da revelação de si mesmo, suas próprias aspirações ou inspirações, as mudanças, as experiências com Baba. Então, às vezes, com Deus, às vezes, não precisamos de partilhá-las. Nós podemos, mas, especialmente se estiver vulnerável, você estiver a trabalhar,
em determinado traço que todos sabem que eu tenho, que não é muito bom, mas todos sabem que eu tenho. Portanto, apenas manter isso privado, manter isso para mim mesmo. E a frase que ela partilhou há bocado era daquela outra irmã. Portanto, agora tem um momento para considerar aquelas pessoas que você conhece, o tipo de pessoas que você sempre à vontade para partilhar os segredos do coração que estão sagrados, que está tudo sagrado, é segredo. Não vai falar com ninguém, não vai dizer a mais ninguém, vai manter esse segredo, tanto discrição, maturidade e tal respeito. Considerar esse tipo de pessoa que você pode conhecer, pessoas assim, talvez não, mas se você conhece, que tipo de pessoa que você se sente inconfortável a revelar a si mesmo? Um bocadinho mais. Escreva uma qualidade que eles têm. Alguns podem dizer matura. Não escreve. Não quero escrever. Generosidade, maturidade. Para mim, é algo que eu sei. Alguém que tem uma visão mais elevada de mim. Situação, outra pessoa. Eu vou confiar naquela pessoa, porque nunca vai me mudar a visão daquela pessoa. Então, eu posso aprender e crescer e mudar a mim mesmo. Portanto, aceitação, muito bom. Próxima pergunta. Considerar o tipo de pessoa que você não pode partilhar, você sabe, que pode dizer aos outros, ou a vulnerabilidade pode ser partilhada ou revelada mais tarde, num contexto pouco seguro. Então, considere essa pessoa. Não queremos saber as qualidades, mas ver a diferença, o contraste entre o tipo de pessoa que você sente muito confortável a revelar e frequentemente é porque eles sabem quando conciliar e como conciliar. Frequentemente, o tipo de pessoa que você não partilha é o tipo de pessoa que não tem essa descrição, eles apenas revelam, eles não têm a arte de conciliar. Então, você pode revelar porque tem a arte de conciliar. O outro que você não partilha é porque ele não tem a arte de conciliar. Então, não pode revelar porque não pode conciliar. Você pode revelar, pode conciliar. É interessante a combinação. Então, o que importa para nós, enquanto estudantes espirituais, é essas qualidades. Quais são as que vocês têm? Então, quando você pensa nessa pessoa que você pode partilhar livre e seguramente do coração, sem dificuldades, e veja qual é a pessoa que também você que não consegue partilhar, porque você sabe que isso vai terminar ser dito para alguma outra pessoa. Então, as qualidades que você tem em ambas as situações. Então, vou aqui uma
qualidades positivas que você tem. Então, o que é que você gostaria de desenvolver em si mesmo para ser mestre nessas artes? Então, criar esse ambiente onde não haja ondas e estilhaços, por assim dizer. E vamos levar a sabedoria de discernir corretamente. É isso que vocês vão levar para essa semana e para o resto da vossa vida. É a sabedoria de discernir de forma correta como e quando revelar ou conciliar. Om Shanti. Om Shanti. Ainda tem muito ruído de fundo? Muito obrigado. Ainda há muito ruído de fundo aqui, portanto a irmã não pode continuar. Foi aspectos muito profundos, belas partilhas. Portanto, refletir, entender, portanto, conhecer a mim mesmo e trazer tudo junto para trazer esse equilíbrio, por assim dizer. Portanto, estar centrado. E pergunta simples: onde é que eu estou? E nós podemos ver isso. E depois são as reflexões que depois vão surgindo, esses pontos. Perguntas, se alguém tiver perguntas. Eu tenho um pensamento que às vezes é imposto às partilhas, quando uma pessoa quer ficar em silêncio, mas isso é imposto. Às vezes é como você tem que ser transparente e partilhar as coisas, e depois as partilhas que você faz até são usadas contra si mesma. Então, termina por haver um desencorajamento. Portanto, qual é digamos, a ferramenta para medir o ser verdadeiro e espiritual, e quando as outras pessoas podem explorar isso ou aproveitar-se. Às vezes, vemos essa palavra naive ou inocente e a transparência. Então, eu penso, um líder foi desafiado num grupo há muitos anos atrás e depois disseram não vamos mais segui-lo. Mas essa experiência de liderança fez-me realizar que eu tenho que ser completamente transparente. Ok, o que é que você pode estar de pé, por assim dizer, ou enfrentar? Então, o que ele me disse foi: aqui está, essencialmente é negociar uns com os outros, mas naquele momento foi tudo revelado como um ataque. E eu vi, ok, eu sou o que eu sei, eu não tenho que pedir desculpa por esse comportamento que está a ter, eu vou ter que trabalhar nesse momento, portanto, houve essa transparência que você não tem nada para esconder, você sabe as suas forças, você não está a pretender ser nada, mas você não tem que partilhar tudo com todos o momento inteiro. São coisas distintas, certo? Então,
Por que que nós partilhamos tudo com todos sempre? É uma boa pergunta para perguntarmos a nós próprios. Porque às vezes queremos algo, ou nós queremos mover para algum lugar. E eu acho que é bom ser honesto e transparente. Isso cria confiança num grupo, alguém que é assim, mas também revela quando os outros também não estão confortáveis nisso. E às vezes, aí é onde o confronto acontece. Faz algum sentido? Sim, faz sentido. Sim, a nível profissional, isso é necessário, como ser um líder, partilhar a informação, mas pessoalmente, eu acho que nós temos que ver, exato como você disse, o porquê. Eu quero algo, é um nível muito profundo e mais sutil, talvez, mas é bom ser honesto e ver os benefícios para si e para os outros. Alguém quer fazer perguntas também? Não é bem uma questão, mas revelar baba é conciliar rava. Quanto mais rava é revelado, mais é visto o contraste e baba é revelado nesse contraste. Mas é um pensamento muito interessante. Então, muito obrigado. Gostava de ter mais tempo. Aspectos muito profundos da arte de revelar e conciliar. Então, dá os anúncios. Vamos então vir para o workshop a semana que vem, à mesma hora, 3 de janeiro, novo ano. Portanto, é interiorizar essa arte. Então, vamos ter essa conversa interativa e essa revisão desta aula e da aula dessa palestra e da palestra do Ken também. Aqui estão os endereços de e-mails, os sites e os canais do YouTube onde os vídeos estão gravados. Então, aqueles que quiserem sair na fotografia, por favor, abram as suas câmeras mesmo agora. Muito bonito. Muito bom ver os rostos bonitos. Om Shanti. E aquele que não tiver no nosso grupo de WhatsApp, ou podem partilhar direto para Nu ou para Manoj o número do WhatsApp ou o endereço de e-mail para receber as informações e os materiais de estudo. Então, trazer uma curta e doce meditação. Portanto, trazer essa consciência, da alma por detrás dos olhos, quando você ainda testa, posicione-se aí nesse silêncio. Esse é o ponto central. A semente da minha experiência de Vishnu.
do equilíbrio perfeito. Eu queria que você imaginasse estender de um lado, numa direção, a sua capacidade de revelar, de ser transparente, de ser honesto, de estar aberto, e estender para o outro lado a sua capacidade de esperar, de não revelar, de manter o silêncio, de reservar para mais logo, guardar para mais logo. Portanto, posicione-se. Não é ver a sua tendência agora, mas posicionar-se no centro dos dois e sentir os dois, tipo, a misturar dentro de si, misturarem-se dentro de si. A luz de Deus a descer direto para sua mente, a iluminar, como fundir, a misturar essa capacidade de revelar com a sua capacidade de conciliar, os dois juntos, numa mistura perfeita, para que você possa mover-se graciosamente, plena de graça, através da vida, saber o que dizer, quando dizer, o que dizer e quando não dizer. Você é o mestre. Om Shanti. Feliz ano para todos, boa passagem. Ok, muito obrigada. Obrigado a todos. Encontramos para a semana. Obrigado, Sister Judy, por trazer luz a esse tema. Adeus.